Boa noite, tudo bem? Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite, nessa quase madrugada, né? Que se encontra em Números 13, quando Deus pede que Moisés envie os espias a Canaã. Números 13. E o Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. 17. E Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã, e lhe disse: segui pelo caminho do sul e subi a montanha, e vedes como é a terra e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muito. 23. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uva, e o trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figo. 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Preste atenção no que se trata essa revelação bíblica. O povo estava perdido em escravidão, o povo de Deus estava sofrendo debaixo das garras de Faraó no Egito. Deus então levanta um libertador, Moisés, que tira esse povo do Egito com destino a Canaã. Nesta fase da história que nós lemos, eles estavam no deserto. O deserto é a trajetória do Egito até Canaã. Então Moisés escolhe 12 homens, um homem de cada tribo, para poder ir até Canaã e dar uma olhada, ver como é que é aquela terra, se é isso tudo mesmo que Deus havia prometido. E assim eles foram. Quando chegaram lá, os 12 espias, eles ficaram um tempo lá e começaram a analisar todo aquele território, e trouxeram alguns frutos de lá para Moisés ver. Mas o interessante aqui nessa história que eu quero trazer para vocês é o relatório dos espias. Preste atenção. Enquanto todos concordaram que realmente a terra era boa, que realmente a terra manava leite e mel, que realmente aquilo ali era o que Deus tinha prometido para ele, 10 daqueles ali começaram a desanimar e a matar a fé do restante do povo, dizendo: olha, realmente a terra mana leite e mel, realmente ali tem bons frutos. O problema é que lá também tem gigantes. O problema é que aquela terra lá engole os seus moradores. E começaram a amedrontar aquela turma, começaram a deixar aquele povo assombrado, com medo. E assim o relatório daqueles 10 foi um relatório de negatividade, foi um relatório de pessimismo, foi um relatório que desanimou aquele povo. Em contrapartida, teve dois ali que servem para nós como referência: Josué e Caleb. Josué e Caleb, diferente daqueles outros 10, falaram: realmente tem gigantes, realmente tem gigantes da tribo dos Anaques, que engolem os seus povos. Mas, por outro lado, tem frutos bons. Para você ter uma ideia, só o cacho de uva que trouxeram de lá precisou de 2 homens para carregar. Imagina aí, 2 homens fortes, tipo Gabriel. E aí, Gabriel? Imagina aí, eu e Gabriel segurando um pedaço de madeira aqui e no meio um cacho de uva, para você ter ideia do tamanho que eram as bênçãos que estavam em Canaã. O pastor Eduardo costuma dizer que se o cacho de uva precisou de 2 homens, imagina a melancia daquela terra. Pois bem, ainda assim eles estavam dispostos a invadir, a entrar e a tomar o que Deus já tinha prometido para eles.
Mas como aqueles 10 vêm com palavras de desânimo, começou a enfraquecer a fé do povo, a desanimar o povo, a querer fazer o povo voltar de volta para o Egito. Mas Josué e Caleb não deixaram se amedrontar. Ainda diz: se Deus se agradar de nós, certamente tomaremos e tomaremos posse dessa terra. É interessante que isso aplica em nossas vidas hoje. Com certeza você já deve ter passado por situações onde você conta um sonho, conta um projeto ou inicia um projeto em sua vida e aparece ali 10 para desanimar, para criticar, para dizer que não vai dar certo, para dizer que muitos já tentaram e não conseguiram. E se tivermos muita sorte, 1 ou 2 para incentivar, para motivar, para dizer: vai, eu te ajudo, nós estamos juntos, que se Deus agradar de você, certamente vai dar certo. Então, a Bíblia já deixa claro isso. Tudo quanto é bênção que Deus tem para nós, toda luta que nós temos que enfrentar, a cada 2 que vem para nos apoiar, é 10 para tentar nos derrubar, é 10 para difamar, é 10 para poder dizer assim: ó, não vai dar certo, vai cair, isso não vai para frente. Então, essa contagem, ela é bíblica. Então, assim, se nós dermos ouvido a esses 10 que só vêm para tentar matar a nossa fé, nós estaremos sendo negligentes com a palavra de Deus. O que ele diz? É sua, a terra é herança sua, as bênçãos é para você. Mas aí, o que nós fazemos? A maioria de nós damos ouvido sempre àqueles que... Só um minutinho. Mexendo em alguma coisa errada aqui. O que nós fazemos? Temos a tendência de dar ouvido sempre à maioria e sem buscar de Deus se essa é ou não o conselho certo. Damos ouvido sempre às palavras de negatividade, às palavras de baixa estima, sem saber se é de Deus. Se fosse a ajuda dos universitários, 10 contra 2. Verdade. E isso aplica em toda situação. Eu lembro, por exemplo, meu casamento. 10 anos de casado. 10 anos junto. Quando eu estava prestes a casar, 10 falava assim: mas você está tão novo. Falou para mim, quanto também falou para a Daniela: você vai entrar nessa, tem muita coisa para passar ainda, tem muita experiência para viver, tem muito que aproveitar. Como se o casamento fosse tirar a minha vida. Isso não só no casamento, mas quando eu iniciei o ministério, por exemplo, teve muitos Tomé na minha vida. Só acredito vendo. Não dou 2 meses para isso aí desistir. Sem contar os Pedros, né, que aparecem em nossas vidas para dizer assim: não conheço, não sei nem quem é, de vergonha. Assim foi o relatório dos 10 espias para aquela multidão que estava com destino a Canaã. E isso é tão sério, isso é tão forte, que de toda aquela multidão que saiu do Egito com destino a Canaã, só Josué e Caleb que conseguiram entrar. Dos que saíram, logo a multidão entraram, porque ali naquela trajetória, na caminhada, foram renovando as pessoas. Mas do que saíram do Egito, só 2 entraram. Nem Moisés entrou na terra prometida, no caso em Canaã. Quando nós fazemos uma aplicação para a nossa vida, a Bíblia é a palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus que nos traz fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir o relatório daqueles 10 que vêm só para desanimar. Aquelas pessoas que chega sorrateira: posso te dar um conselho? Posso ser sincero?
Geralmente esse posso ser sincero é acompanhado de grosseria e desânimo. E se nós dermos ouvido a essas pessoas, nós estamos sendo negligentes, desfazendo da palavra de Deus, que é contrário a isso aí. Um exemplo, se a Bíblia fala assim, no caso para Josué, ser forte e corajoso, aceita Jesus e seja batizado no Espírito Santo, que terás poder contra principado e potestade. Aí eu vou ter medo de olho gordo, de inveja, eu vou ter medo de palavras negativas. Se a Bíblia já me deu essa autoridade, uma vez que eu aceitei os termos, eu aceitei ter uma vida diante de Deus, como Josué falou, se Deus se agradar de nós, certamente tomaremos como herança. E quando nós aplicamos essas verdades bíblicas dentro do nosso ministério, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Na minha vida foi assim, Eltim tá aí, ô Eltim? Beleza? Vou fazer uma analogia na minha vida para vocês terem uma ideia. Eu, pastor Vinícius, estava perdido no lamaçal do pecado, servindo de escravo pelos meus desejos, sendo fantoche de Satanás e seus demônios. Assim como estava aquele povo no Egito, servindo de fantoche e de escravo para Faraó. Então, Deus teve misericórdia da minha vida e me resgatou do Egito, do pecado, da perdição, da escravidão. E hoje é como se eu estivesse no deserto, com um destino a Canaã. Essa Canaã, que eu quero dizer, espiritual, é o céu, é a nova Jerusalém celestial. E aqui nesta caminhada, no meu ministério, no seu ministério, Sheila Gonçalves tem o ministério dela, Michele tem o ministério dela, Eltim tem um ministério forte, eu já falei isso para ele lá na igreja. E nessa caminhada entre o pecado, o mundo, a escravidão, que é o Egito, até ao seio de Abraão, que é nossa Canaã celestial, nós já estamos em Cádiz Barneia. Cádiz Barneia era o ponto onde aquele povo estava esperando o resultado da investigação. Nós já estamos em Cádiz Barneia. É possível contemplar os céus daqui, a nova Jerusalém daqui. Aí o que acontece? Nós estamos aqui, já conseguimos contemplar a nova Jerusalém celestial, já até usufruímos dos frutos dessas bênçãos, que é os frutos do Espírito Santo, assim como eles conseguiram trazer um cacho de uva de 2, e romãs, e outras frutas, nós também já começamos a usufruir dos dons, dos frutos do Espírito Santo, do que é ter uma vida diante de Deus. Mas pasme, dentro da igreja, dentro do nosso ministério, dentro da nossa família, no nosso meio de convivência, é a mesma coisa. Enquanto tem 2 que vai te motivar, que vai te fortalecer, que vai trazer mensagens bíblicas reveladoras da palavra para você, 10 vão dizer ao contrário, na tentativa de te fazer desistir, vai querer mostrar para você que o Egito era muito melhor. No Egito estava muito melhor, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, no adultério estava muito melhor. Aí você vai ficar aí dentro dessa igreja aí, pregando para esse tanto de povo aí, você vai ficar aí acordando domingos, a EBD lá na Batista Central, 8 da manhã, vai ficar acordando 8 da manhã para ir para lá, sendo que nós poderíamos estar indo para a cachoeira, né? É esse o relatório que eles vão trazer para você. Mas o relato bíblico é claro em dizer que Josué e Caleb resistiram, não deram ouvido e prosseguiram. Está certo que eles também sofreram, porque por causa da falta de fé daquele povo e por causa do relatório de desânimo daqueles 10, ele teve que andar também, ficar dando volta no Egito aquele povo. Até nisso, nós que somos mais fortes, sofremos. No caso de Josué e Caleb,
Eles poderiam ter entrado os dois, mas não. Por causa do relatório dos 10, por causa da falta de fé da multidão, eles ficaram dando volta até que Deus terminou o propósito dele. Aí sim, eles conseguiram adentrar a Canaã. E não foi fácil. Lá também eles enfrentaram luta. Josué assumiu a liderança do povo. E os relatos estão aqui. E eles lutaram. E eles iam vencendo cidade por cidade, com fé, com ânimo, com coragem. E Deus falou para Josué, ser forte, ser corajoso. E assim, e Deus, Ele vai colocando pessoas em nossas vidas, essas pessoas que nós temos que dar crédito, que nós temos que dar ênfase, que nós temos que dar ouvido. Essas pessoas que nós temos que juntar, porque Deus nos fortalece, Deus nos dá ânimo e força, é através de outras vidas, é através de outras pessoas. Por exemplo, você pode ser a força que alguém está pedindo a Deus. Você pode ser o conselho que alguém agora está orando, pedindo a Deus um conselho, pedindo a Deus uma saída, pedindo a Deus uma diretriz. Você pode ser esse canal entre Deus e essa pessoa. Porque dificilmente Deus vai aparecer na frente dela, ou usando Jesus vai aparecer na frente dela com as asas. Não. É por intermédio nosso. É por intermédio daqueles que Deus deu os dons. Então nós temos que ter esse discernimento. Quem é mensageiro de Deus em nossas vidas? E quem não é? Quem é mensageiro de Deus para nos fortalecer na fé? E quem é mensageiro do inimigo para nos enfraquecer na fé? Quem é mensageiro de Deus para nos fortalecer e nos fazer progredir e buscar nosso objetivo? E quem não é? Quem é aquele que só quer nos atrapalhar por inveja, por não aguentar, não conseguir ver nosso sucesso? Quando eu falo sucesso, não é só sucesso financeiro, é sucesso espiritual também, no sentido de estar trabalhando, de estar crescendo, de estar ganhando alma, de estar gloreando mais talentos. O que não muda nada também. Se Deus tem um propósito na nossa vida, esse propósito vai ser cumprido. E é engraçado que, da onde a gente menos espera, tem pessoas que permitem ser usadas por Deus para nos abençoar. Assim que Josué e Caleb adentrou a Canaã, eles foram enfrentar uma cidade chamada Jericó. E lá em Jericó, Josué encaminhou 2 espias a olhar, a espiar Jericó para saber os pontos fracos e os pontos fortes. Pasmem, mas quando esses espias estavam em Jericó, eles esconderam dentro de um prostíbulo, e uma prostituta de nome Raabe foi os que ajudaram ele a esconder. E por causa disso, Deus preservou a vida dela. Outro ensinamento valioso que nós temos aqui. Eu estou com 15% de bateria. Se cair aqui, amanhã nós voltamos. Mas aguardando as mensagens aí. Olha como que funciona. Da onde a gente menos espera. Pessoas que nós achamos que são menos santas do que nós. Pois essa mulher se pôs diante de Deus e escutou falar do nome do Deus de Israel e dos feitos que ele vinha fazendo através do seu povo desde do Egito até aquele ponto, e resolve ajudar aqueles espias. E Deus preserva a vida dela e preserva a família dela. Talvez por isso que nos relatos fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não no caso de Raabe, mas no caso de Josué. Isso vale para nossas vidas também. Vamos fazer uma comparação. Tem a filha de Saul, a que casou com Davi. Daqui a pouco o nome dela aparece aqui, que agora eu esqueci. Mical, já apareceu. Vamos pegar para você ter uma ideia de como o nosso passado, nossa origem não tem nada a ver quando Deus quer nos usar e quando nos prostramos e nos colocamos diante dele. Uma ex-prostituta, às margens da sociedade, difamada, que se pôs diante de Deus e
e conheceu o Deus de Israel, e ajudou aqueles espias, e entrou na linhagem de Davi, do Senhor Jesus. Aí dela foi gerando, até chegou em Davi. Davi casa com uma princesa filha do primeiro rei de Israel, Mical. Mical que não se pôs diante de Deus. Mical que em 1 Samuel e 2 Samuel relata a história dela, que ela zombou de Davi quando Davi estava diante de Deus. Ela não pôde gerar filhos. Uma princesa que não pôde gerar filhos. E uma prostituta que entrou, uma ex-prostituta que entrou na linhagem davídica, que entrou na linhagem, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Pega esse ensinamento. Ah, mas meu avô foi isso, foi aquilo, meu pai foi aquilo, aquilo outro, minha mãe, eu nasci de... A maldição hereditária existe, mas também ela é quebrada. Eu não sei como que era de Raabe para trás, mas os relatos têm mostrado como que foi de Raabe para frente. Raabe casou com Salsa e teve um filho, eu acho que o filho dele foi Obed foi Jessé, de Jessé foi Davi. Olha para você ver, Deus muda a nossa história. No mar do esquecimento do Senhor tem jogado as nossas transgressões, de modo que uma ex-princesa, a sua descendência morreu ali, e uma ex-prostituta, a sua descendência. Aí, obrigado, Sheila. Raabe, Salmo, teve Boaz casou com Ruth, aquela que... Foi Ruth? Isso mesmo, deixa eu lembrar aqui, ó. Salmo e Raabe teve Boaz teve Jessé, e Jessé teve Davi. Tá aí. Boaz também casou com uma estrangeira. Eu acho que foi Ruth mesmo, nora de Noemi. É isso aí, obrigado. Aí nós temos que ir lembrando aí, vai ajudando aí. Mas aí tem um ensinamento muito grande, no sentido de que daqui para trás já passou, o que interessa é daqui para frente. De Cádiz Barneia até o Egito, acabou, passou. O interessante é de Cádiz Barneia até a Nova Jerusalém Celestial. 5%. Vou ter que finalizar aqui a marra, senão meu telefone, a bateria vai cair. Mas nós vamos continuar, eu vou deixar salvo isso aqui, tá bom? Lembre-se, o único que tem o direito de falar de você, de pôr prazo de validade em você, esse ministério aí não dou 2 semanas, esse casamento aí não dou 1 ano. A única pessoa que pode pôr prazo de validade no produto é o fabricante, e não foi ninguém que fez você, foi o próprio Deus. Então é Ele que fala até onde que vai, até quanto que vai. Não aceite isso, aceite só o que a Bíblia diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Ninguém põe prazo de validade no nosso ministério, nos nossos sonhos. Ninguém pode colocar prazo de validade no nosso casamento, na nossa vida, no nosso trabalho. Amém? Que o Senhor os abençoe. Fique na paz. Vai apagar. Vou dar um jeito de colocar um carregador aqui no meu escritório, tá bom? Um abraço.